Hoje a gente vai conversar então sobre o sistema operacional mental, tá? O nosso sistema aqui, nosso corpinho todo aqui, a gente funcionando, falando, fazendo as coisas acontecerem, ele é operado de 3 principais sistemas: o sistema mental, o sistema do corpo, o corpo físico, também tem o seu sistema próprio, e a essência, que é a nossa alma, tá? Como que esses 3 acontecem? Só para vocês entenderem. Então, a gente tem a nossa alma, a nossa essência, tá? Imagina que ela fica fora desse corpo físico, né? Porque ela não mora, ela não é do corpo físico, né? Mas ela está habitando temporariamente esse espaço aqui. Então, nós temos a nossa alma, que é a nossa essência, tá? Ela dá comandos para nossa mente, né? Então, ela diz assim, eu quero que você faça tal coisa, tal coisa, tal coisa, a gente vai por esse caminho, eu quero conquistar isso. E a mente é um servo da nossa alma, da nossa essência. Ou pelo menos ela deveria ser, tá? Então, ela recebe a informação do que a alma quer e ela vai começar a dar comandos para o corpo para atingir aqueles objetivos da alma, tá? Então, é assim, a alma passa a informação para a mente passa a informação para o corpo vai fazer o negócio acontecer, tá certo? É mais ou menos essa sequência. Porém, o que vem acontecendo ao longo dos anos? A mente ganhou muito poder. Na nossa sociedade em que a gente está inserido, foi dado muito poder para a nossa mente. O que isso significa na prática? Que as pessoas acham que elas são o que elas pensam, tá? Mas elas não são o que elas pensam. Porque a mente, ela tem vida própria. E essa vida própria é que eu quero explicar um pouquinho hoje aqui para vocês, tá? Vamos pensar que a mente, dentro da mente, a gente tem o nosso ego, tá? Vocês já devem ter escutado falar de ego, né? É muito falado, é egoísta, é egocêntrico e por aí vai, né? O ego, ele é uma função da mente, é como se dentro da mente habitasse um serzinho. Vamos pensar de forma mais didática, tá? Então, o ego, ele tá dentro da mente. Antes de falar do ego, eu vou falar da mente, a mente, o cérebro mesmo, como que funciona esse processo biológico aqui dentro, tá? Para vocês conseguirem começar a entender o que é mente, o que é ego, o que é alma, e fazer essas diferenciações, certo? Então, a mente, imagine que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele consome 25% de todos os alimentos que a gente ingere para ele conseguir se manter em repouso. Repouso, tá? Imagina quando a gente está trabalhando com ele. Quando a gente tá pensando e fazendo um monte de coisa, ele consome muito mais do que 25%. Pensa, gente, todos os alimentos que você põe pra dentro, 25% vai para um órgão só do seu corpo, que é a mente, que é o cérebro. Isso quando ele está em repouso, quando ele não está frenético funcionando. Quando ele está frenético funcionando, a gente usa muito mais do que 25%. Então, ele é um órgão do corpo que ele já consome muita energia por natureza. Vocês vão entender o que eu tô falando na prática. Vocês já tiveram aquelas situações em que vocês estão sentados, estudando, trabalhando, desenvolvendo algum projeto, enfim, vocês estão pensando ali, vocês estão um tempão, sei lá, uma tarde inteira, um momento. Não parece que começa a dar uma fome absurda? Mas não é uma fome qualquer. É uma fome de, sei lá, de comer uma besteira, de comer um carboidrato, de comer um doce. Vocês já sentiram isso? Já prestaram atenção nisso?
essa fome que dá de vontade de comer um carboidrato, de comer um doce, de comer um negócio assim, é porque o cérebro está consumindo muita energia. O que é a energia do cérebro? É a glicose. Tá? Então, a glicose vem da onde? A glicose é um tipo de açúcar, né? Da onde que ela vem? Ela vem do processamento do carboidrato, do pão que você quer comer, da bolacha que você quer comer, do doce que você quer comer, tá? Então, o cérebro, basicamente, ele funciona através da glicose, tá? Por isso que quando a gente tá usando muito ele, a gente tem vontade de comer essas gordices, né? E às vezes a gente tem fome, eu acabei de comer, acabei de almoçar, mas eu já tô com fome, tipo assim, tá? Porque ele consome 25% de tudo que a gente coloca para dentro para se manter em repouso. Então, quando você tá consumindo, ele também tá consumindo mais glicose e vai te pedir mais, ok? Bom, vamos pensar o seguinte. Na pré-história, tinha dias que a gente tinha comida e tinha dias que a gente não tinha. Não tinha para comer, simplesmente. Não era todo dia que eu conseguia matar um bicho para comer, que tinha frutinhas, que tinha sementes, que tinha... Não, tinha dias que comia, tinha dias que não. Então, ao longo dos anos, o cérebro teve que aprender a economizar energia. E como que ele economiza energia? Tentando se manter em repouso, ou seja, toda vez que você precisa sair da sua zona de conforto, ele vai gastar mais energia. E ele não quer gastar mais energia. Por quê? Porque ele sabe que ele consome muita. Então, ele foi preparado para não consumir tanto. Por isso que ele cria os hábitos. Hábitos, sabe aquela coisa que você faz, de repente você já nem se toca mais o que você tá fazendo porque aquilo já virou um hábito? Escovar o dente, duvido que você fique agora a parte de baixo, agora a parte de cima, agora da direita pra cima, pra baixo, agora. Não, você já faz isso no automático. Quem dirige? Também. Se dirige há muitos anos, já faz isso no automático. Tem várias coisas que a gente faz no automático. Quando você vai caminhar, você não fica pensando um pé na frente, o outro atrás, vai, agora a planta do pé, agora o calcanhar. Não, você simplesmente caminha. Porque já virou hábito. Então, tudo aquilo que o cérebro percebe que a gente repetiu um pouquinho mais, ele já faz virar um hábito. Para ele conseguir liberar espaço mental, poupar energia, tá? Por isso que a gente tem que cuidar com as coisas que a gente repete, porque ele vai fazer virar um hábito, ok? Então, ele faz tudo isso para poupar energia. Tudo que você, se você se colocar numa situação diferente da tua rotina, ou numa situação que teve um conflito, ou qualquer coisa que tire ele da zona de conforto, da rotininha, daquilo que estava previsto, ele vai consumir mais energia. Então, ele vai fazer de tudo para te manter na zona de conforto. Sabe a famosa procrastinação? É o cérebro. Não é você. Então, fique calmo. Não é você que está procrastinando, não é essa alma que está procrastinando. É o seu cérebro. Você está sendo dominado por ele, tá? Quando é a essência, a nossa alma que está dominando o cérebro e dando os comandos para ele, isso não acontece. A procrastinação não acontece, a falta de motivação não acontece. Agora, quando o cérebro começa a dominar o corpo e para de consultar a essência, a nossa alma, aí começa todos os sintomas: procrastinação, desmotivação, falta de vontade, né? Depressão, ansiedade, porque o cérebro se desconectou da essência, não tá mais respondendo para ela, tá? Bom, então, eu tô contando tudo isso para vocês conseguirem perceber que o cérebro, ele tem uma vida própria. Ele vai criar pensamentos dentro de você para te manter na zona de conforto, para ele poupar energia.
ok? Isso é muito importante vocês lembrarem, estarem bem conscientes disso. Então, gente, 90% dos pensamentos que a gente tem não são nossos. Não é da nossa alma, não é da nossa essência. É do sistema operacional mental funcionando. O cérebro tem vida própria, a mente ela tem vida própria. 90% dos pensamentos que a gente tem não são nossos, não é a essência que está colocando ali. É a mente que está o tempo todo tagarelando com as coisas que tem lá dentro para tentar te manter na zona de conforto. E o que é a zona de conforto, gente? É onde ela vê que a gente está seguro. O cérebro ele é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, tá? Então, é ele que ele faz essa negociação com a essência, porque assim, como ele está conectado com o corpo, ele sabe que o nosso corpo é frágil, que o nosso corpo não pode sair loqueando e fazendo tudo o que ele quer, porque ele pode morrer. Então, é ele que dá uma segurada na essência. A essência diz, eu quero, sei lá, que você pule de paraquedas, faça isso, faça isso. Daí o cérebro fala assim, não, peraí, tem um risco aí, não vamos fazer esse troço não. Daí existe uma negociação entre a mente e a essência, tá? Mas, quando a gente é dominado só pelo nosso sistema operacional mental, sem consultar a essência, porque ele tem vida própria, que eu acabei de explicar, então se ele tem vida própria, ele tenta o tempo todo ficar querendo controlar sozinho, ele vai te jogar sempre pro instinto de sobrevivência. E instinto de sobrevivência é o quê? Medo. A base do instinto de sobrevivência é te manter na zona de conforto para você ficar seguro, para você não correr risco de vida. E para isso ele gera o medo. Então o medo, ele não é da nossa essência. O medo é da nossa mente. Tá? É quando o nosso sistema operacional está sendo governado exclusivamente pela mente e não pela essência, ok? E a ansiedade é excesso de medo, por isso que hoje tem tantas pessoas com crise de ansiedade, porque elas se desconectaram da essência e elas estão vivendo só através do sistema operacional mental, ok? Bom, gente, uma coisa muito importante nisso tudo que eu falei. Se a mente ela tem vida própria e ela faz de tudo para manter a gente na zona de conforto, para poupar energia e para manter a gente em segurança por causa do instinto de sobrevivência, a mente mente. A mente vai mentir muito para você, para sua alma, para sua essência. Por quê? Porque ela quer controlar. Ela quer te deixar em situações, entre aspas, que ela considera segura, mas que nem sempre aquilo é segurança. Certo? Então, cuidado. A mente mente. Tá bem? Ok, eu falei um monte de coisa que parece, então, que a mente é uma vilã dessa história, né? Mas dentro dela existe o ego. Lembra que eu falei que existe o ego? O ego, ele pode ser o vilão também, até porque tem os termos, né? A pessoa é egoísta, egocêntrica, né? Sim, o ego em exagero, ele acaba às vezes sendo um vilão. Mas o ego, ele é muito importante para nossa adaptação aqui no planeta. E agora a gente vai falar um pouquinho de situações mais espirituais, digamos. Quando a gente vem para esse corpo, quando a nossa alma vem habitar esse sistema aqui, tá? É um sistema muito frágil. O corpo humano, ele é um sistema frágil. E esse corpo frágil, ele não consegue viver sozinho. A gente em comunidade, a gente vive mais. A gente consegue sobreviver mais, ficar mais leve para se viver do que você viver no meio do mato sozinho, isolado. As tuas faculdades mentais, elas
começam a pifar quando as pessoas ficam muito tempo sozinhas, isoladas, tá? Porque esse nosso sistema operacional, ele não foi feito para viver sozinho, ok? E o ego, ele é muito responsável por isso. Por quê? Porque se a gente precisa viver em comunidade para conseguir viver mais, né? É o ego que vai nos ajudar a viver em comunidade. Então, o ego é o responsável por você prestar atenção, tá? O ego, ele fica prestando atenção em tudo que está acontecendo ao teu redor. Nas pessoas, nas coisas, ele vai prestando atenção em tudo. Para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, por exemplo, vamos supor que ele prestou atenção que o fulano foi ali e falou com o amigo dele de uma forma bem grossa, e daí afastaram ele, né? Ele perdeu os amigos. Aquele cara ali que respondeu de forma grosseira ficou sem amigos. Na mesma hora, o nosso ego percebe aquilo ali do que aconteceu, que nem foi com você, mas você viu aquilo, você presenciou. E qual é a mensagem que ele passa para o teu sistema? Ele passa assim: não podemos ser grosseiros. Não podemos ser grosseiros, porque senão a gente vai ficar sozinho igual o fulano. Tá? E aí, ele começa, então, a passar essas mensagens. Ele vai criando crenças, ele vai criando situações para você acreditar de que se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Se você fizer a outra coisa, vai acontecer outra coisa. Então, ele vai regulando as nossas emoções e os nossos comportamentos para que a gente consiga atender às necessidades sociais. Tá? O ego, ele serve para isso, para que a gente consiga se adaptar na sociedade em que a gente vive. Ok? Tá fazendo sentido para vocês ou tá muito confuso? Tô tentando, assim, ó, ser mais didática possível. Mas ele foi criado, então, para nos ajudar a se adaptar no meio. Tá? Ele é o responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, né? Em fazer a gente sobreviver mesmo. E aí, quando a gente fica focado demais no mundo externo, prestando atenção nos outros, nos comportamentos, nas coisas que estão acontecendo, nas notícias, quando você está muito focado no mundo do lado de fora, você se desfoca do mundo do lado de dentro, que é a tua essência, que são as tuas emoções, que são as suas sensações corporais. Você se desfoca, porque ou você tá focado lá ou você tá focado aqui. Não tem como a gente ficar ao mesmo tempo lá e ao mesmo tempo aqui. Enquanto você tá lá, você não tá aqui. E enquanto você tá aqui, você não tá lá. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse movimento de focado lá de fora, focado lá de dentro. Focado lá de fora, focado lá de dentro. Quando a gente começa a focar demais no lado de fora, a gente começa a se comparar demais, né? Então, quando o ego ele tá muito ativado, ele vai fazer você ficar se comparando com os outros. Ele vai fazer você ter mais medo das coisas, medo de se comportar, medo de falar as coisas. As pessoas normalmente que são mais introvertidas, que são mais tímidas, elas têm muitos medos. Elas têm medo do julgamento das pessoas, elas têm medo de ficar sozinha, elas têm medo de uma série de coisas, tá? E aí, o que acontece? A gente vai focando no mundo de fora e vai se perdendo aqui dentro. A gente vai esquecendo daqui. Tá? E quando a gente fica muito tempo focado no mundo do lado de fora, a gente começa a adoecer. Porque a gente perde o contato com a nossa conexão interna, com quem a gente é. A gente começa a querer atender demais as necessidades dos outros para ser aceito, para ser aprovado, e a gente vai perdendo a autenticidade.
a gente vai perdendo quem a gente é mesmo. Às vezes a gente nem lembra de quem mais a gente é. De tanto que a gente ficou tentando se adaptar ao meio. As exigências da família, as exigências dos filhos, exigências do trabalho, exigências, obrigações e por aí vai. Então a gente fica tanto tempo tentando se adaptar a essas coisas que a gente se perde da gente mesma. Tá bem? Então, isso é muito importante a gente lembrar, tá? Que a mente, nosso cérebro, ele tem uma vida própria, ok? Porque ele tem um funcionamento próprio dele, de que ele consome muita energia, de que ele precisa economizar essa energia, tá? E aí, ele cria estratégias para fazer com que você economize energia, que foram as que eu expliquei anteriormente. E, ao mesmo tempo, dentro dele tem o ego, que o ego é responsável em fazer a gente se adaptar ao meio, se adaptar às pessoas, se adaptar à comunidade que a gente está inserido, tá? Porém, a gente tem que estar sempre regulando. Me conecto com o lado de fora, me conecto com o lado de dentro. Me conecto com o lado de fora, me conecto com o lado de dentro. Então, vai ter momentos da tua vida que você vai querer ficar mais quietinha, né? Às vezes, umas semaninhas ou alguns meses, a gente às vezes quer ficar mais quieto, não quer ficar saindo muito. E, de repente, tem meses que você quer ficar saindo, que ficar interagindo, E tá tudo bem, vá fazendo esses movimentos, mas vai estando consciente desses movimentos que você tá fazendo, porque só ficar em um ou só ficar no outro, você adoece, tá? É necessário essa movimentação. E na semana que vem, a gente vai conversar sobre a essência, tá? Eu falei assim, o básico do básico, de como é que a mente funciona, de onde que o ego tá no meio disso tudo, né? A importância dele pra gente. E aí a gente vai começar a conversar sobre essência. O que é essência? Né? Como que eu sei se eu tô vivendo na mente ou se eu tô vivendo na essência? Então, primeiro eu tô trazendo o funcionamento de cada um deles, para lá na frente eu poder trazer uma ferramenta para vocês conseguirem avaliar. Né, comportamentos. Esse comportamento aqui é mente, esse aqui é ego, né? Mente, ego. Esse aqui é essência. Qual que eu tô? E aí tem vários desses e vocês vão conseguir se comparar. Mas isso vai ser mais pra frente. Primeiro eu vou apresentar agora como a mente e o ego funciona, que eu acabei de fazer. Depois, semana que vem, eu vou falar um pouquinho de como a essência funciona. Depois a gente vai falar sobre o corpo humano, tá? Como ele funciona, mas não dessa forma tradicional, né? Que isso aí vocês conseguem no Google, mas como ele funciona espiritualmente falando. E depois a gente vai começar a identificar o que é cada um, né? Tal comportamento que eu tive é mente, é ego, é essência, o que é? E a gente vai começar a identificar para vocês começarem também a ver como que vocês querem se comportar daqui para frente, né? O que eu quero estimular mais na minha vida, né? Se é a mente, se é a essência. Tem momentos que a gente tem que estimular mais a nossa mente, o nosso ego. E tem momentos que a gente tem que estimular mais a nossa essência, a nossa alma, né? Então, tudo isso vai ser importante para vocês irem diferenciando, ok?